4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Menin Engenharia e goleada de prêmios Taust. Cadastre-se no site e participe. Faz toda a diferença. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, a Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. CPI da carne estragada da Câmara Municipal convoca para depoimento o prefeito Daniel Alonso. O ex-secretário municipal da Educação diz que o prefeito é o grande responsável por tudo o que aconteceu. Cerca de 8 toneladas de carne que foram compradas sem que houvesse na cozinha piloto o local devidamente adequado para a conservação. A Copa do Mundo da Rússia começa desta quinta-feira. A expectativa também aqui no Brasil. No Dia do Turismo, como está o incentivo para a população viajar em termos de economia e também, como não, política? A polícia de Marília prende segundo envolvido no roubo do malote da agência que trouxe a cantora Marília Mendonça a Marília. E ainda como destaque você vai ter o nível de emprego, o mercado de trabalho desafiando a população. Estamos na semana de combate à violência contra os idosos, um tema cada vez mais importante. E tentando melhorar a economia e a credibilidade do governo Temer, o presidente autoriza liberação do PIS/PASEP a partir dos 60 anos de idade. Daqui a pouco você confere esses destaques aqui no 4. Caminhoneiros continuam cobrando do governo Temer a definição da tabela do frete e a queda para valer na bomba do preço do diesel. A redução de 46 centavos no litro do óleo diesel deveria ter chegado ao consumidor desde o fim da greve dos caminhoneiros, no dia 31 de maio. Mas, de acordo com a pesquisa da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, em 4 estados e no Distrito Federal, o diesel está mais caro do que antes da paralisação. Em outros 6, a redução é menor que 10 centavos por litro. O governo reconheceu que os 46 centavos não chegariam nas bombas dos postos de imediato. Tudo aquilo que muitas vezes é publicado na lei, ele na prática não se resolve. Hoje, o presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, disse que apoia uma decisão da ANP de abrir consulta pública sobre a periodicidade do reajuste dos combustíveis, antes de falar em mudança na política de preços da estatal. Tem vários combustíveis que têm reajustes com periodicidades diferentes. Então, a gente vai avaliar dentro desse contexto. Por isso que é importante permitir que a ANP evolua na consulta pública. Mais cedo, aqui em Brasília, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu lideranças das confederações das centrais sindicais, além do presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga. O tema do encontro foi a geração de novos empregos. Mas, nos bastidores, fala-se que o acordo para o fim da greve também foi discutido. Na semana passada, a CNI entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o tabelamento dos preços do frete, uma das medidas reivindicadas pelos caminhoneiros. No início da noite, representantes da categoria apresentaram uma nova proposta de tabela que não foi divulgada. Os empresários reclamam que a conta do diesel mais barato prejudicou o setor produtivo, com o fim de subsídios e a reoneração da folha de pagamento. O governo está agora cedendo aos empresários, porque ele fez um acordo com os caminhoneiros e, ao invés de cumpri-lo, ele está vacilando diante da pressão dos empresários.
Enquanto isso, a economia sofre. Essa é a grande verdade. E a população continua questionando também: cadê a normalização do abastecimento do gás de cozinha? Não por culpa dos revendedores, por exemplo, aqui em Marília, mas das distribuidoras em Paulínia. O que tem que ser feito e o governo não está fazendo para que a população não seja sacrificada até com o abastecimento do gás. E tenho aqui também outro destaque: greve dos caminhoneiros, que foi gerada pelo governo, eleva em 5% o preço da cesta básica. Neste dia 13, além de Dia de Santo Antônio, Santo Casamenteiro, é também o Dia Nacional do Turismo. E o Brasil tem um belíssimo potencial turístico para ser explorado. Para falar sobre o tema, convidamos Sérgio Ritt, ele que é especialista em turismo. Sérgio, boa noite, Sérgio. Boa noite, Zé. Mais uma vez eu estou aqui com você, com um prazer muito grande, obrigado pelo convite. E eu sou um dos agentes de viagem, proprietário de agência mais antigos do interior, não sei se você sabe disso, mas eu tenho 41 anos de turismo. Então, eu fico muito chateado com coisas que esse país não consegue alavancar, né? O turismo, esse país é maravilhoso, é um dos países mais lindos que eu conheço, mas ainda fica patinando, né? Nós temos um litoral maravilhoso, praias incríveis, né? Esta semana mostraram a Rússia, a praia lá da Rússia, somente de pedras. Aqui você tem uma areia fofa, incrível, branquinha em todo o litoral, e nós temos essa infraestrutura de turismo que lamentavelmente ainda está capengando. Mas mesmo assim, o turismo não vai mal. Tem altos e baixos. Sabe por quê, Zé? Porque o turismo é altamente influenciável. Isto é, o dólar vai a R$4. Quem ia viajar, vou esperar. Não sei o que acontece, não tem combustível, faltou combustível em alguns aeroportos, cancela o voo, eu também vou postergar a minha viagem. Então tudo isso influencia, e isso faz com que a gente pense: poxa, mas que país é esse que tem tudo do turismo, mas tem um monte de coisa que influencia nesse turismo e que às vezes não decola. Aliás, o Ministério do Turismo está lançando uma campanha nesta semana para incentivar esse segmento que é importantíssimo para a economia do país. Vamos até Brasília, você confere a informação. O turismo é parte importante da economia brasileira. Dados do governo mostram que o setor emprega cerca de 7 milhões de brasileiros e representa 8,5% do PIB direto e indireto do país. E para fortalecer a área, o governo tem investido em ações que facilitam a vinda de estrangeiros ao país. Uma delas é o E-Visa, o programa de visto de visita por meio eletrônico. A pessoa faz o pedido do visto, seja por um computador, seja por um app no celular, encaminha documentos muito básicos por internet, como foto e cópia do passaporte. Em poucos dias recebe autorização para viajar para o Brasil, que é o visto eletrônico. O visto eletrônico já está valendo para visitantes da Austrália desde novembro. O próximo país a ser beneficiado será o Japão, em 11 de janeiro, seguido pelo Canadá no dia 18 e pelos Estados Unidos em 25 de janeiro. Juntos, esses países foram responsáveis por mais de 60% da demanda de vistos de turismo para o Brasil em 2016. Por telefone, conversamos com a Cristiane, que mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Ela contou que o ex-marido norte-americano sempre passava um bom tempo juntando os documentos para ir ao consulado. Ela acredita que com a facilidade do visto eletrônico, mais pessoas devem visitar o Brasil. Todas as vezes que meu ex-marido precisava de renovar o visto, era uma burocracia muito grande.
Então eu acredito que esse visto eletrônico vai facilitar muito o trâmite para as pessoas não só terem essa facilidade de burocracia, mais pessoas virão visitar o país pela facilidade que esse visto eletrônico dará a todos. Com essa facilidade, a pessoa vai obter um visto de uma forma mais rápida, mais cômoda e o próprio funcionamento de toda a rede consular brasileira será mais eficiente. Para incentivar o turismo é plenamente válida, creio eu, não, Sérgio, porque isso vai incentivar também a profissionalização da estrutura. É isso? É verdade. Você viu aí? Todo o esforço do Ministério do Turismo para que cada vez mais outros países estrangeiros venham visitar o nosso país. E também é muito importante que nós, brasileiros, consigamos ter condições financeiras de visitar o nosso próprio país, que é muito bom. Só que a rede hoteleira, às vezes, não tem condições financeiras de colocar um preço um pouquinho mais acessível para nós próprios brasileiros. Então nós precisamos das duas coisas. Ótimo que o Ministério do Turismo esteja fazendo isso, esse visto eletrônico. É excelente, faz com que haja muito mais estrangeiros aqui e assim por diante. Mas nós brasileiros precisamos começar a conhecer o nosso próprio país. E não é difícil, né? As agências de viagens sempre estão prontas, mas muito prontas, com seus consultores. Senta na frente de um deles, você vai perceber que não é nem tão caro e nem tão difícil viajar pelo nosso país ou para um país vizinho. Muito bem, só para a gente concluir, Copa da Rússia começa desta quinta-feira. Os brasileiros compraram pacotes para a Rússia em larga escala ou não, inclusive aqui em Marília. Sérgio. Não, Zé, aqui em Marília muito pouco, né? Mínimo. E também em nível Brasil, também não foi tão expressivo. É fácil de você entender. Uma pessoa para ir nas quartas de finais e assistir o último jogo, ele gasta com aéreo, ida e volta, com hotelaria, com os jogos e assim por diante, em torno de R$40 mil. Uma pessoa. E, obviamente, não é para todo mundo. Consequentemente, a procura foi mínima. E ainda tem um outro fator, Zé, que é o fator psicológico. Nós estamos passando por um momento muito delicado aqui no nosso país. Então o futebol, que era uma paixão, ainda é paixão, mas ele passa nesta hora de dificuldade a um segundo plano. Ok. Obrigado, Sérgio, pela presença nesse Dia Nacional do Turismo. E agora a gente vai falar sobre saúde. Os jovens precisam sempre ter essa informação. A AIDS continua sem cura e leva à morte. Matheus, estudante de Direito, 22 anos, foi diagnosticado com o vírus da AIDS aos 18 anos. Faz tratamento desde então e trabalha para ajudar a conscientizar outros jovens sobre os riscos do sexo sem proteção. É agente de prevenção de uma ONG, Grupo pela Vida. Eu sempre achava que não iria acontecer comigo. Fiquei bem surpreso quando recebi o resultado. Eu costumava me testar sempre, pelo menos uma vez ao ano, eu costumava fazer o teste. E aí, em uma dessas testagens, no Centro de Referência e Defesa da Diversidade, eu tive esse resultado positivo e fiquei bem surpreso. O número de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS no país nos últimos 10 anos vem caindo na população em geral. Mas entre os jovens com idades entre 15 e 19 anos, quase triplicou, segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.
Em 10 anos, a taxa na população em geral caiu 5,1%. No mesmo período, entre os jovens de 15 a 19 anos, a taxa passou de 2,4 casos para 6,7 a cada 100 mil habitantes. E na faixa etária de 20 a 24 anos, subiu de 16 para quase 34 casos a cada 100 mil pessoas. Vários fatores explicam o aumento do número de casos entre os jovens, segundo este médico infectologista. Eles não conviveram com a epidemia de AIDS, quando a doença era uma sentença de morte. Os remédios usados hoje no tratamento permitem que as pessoas infectadas levem uma vida quase normal. O programa de distribuição gratuita dos retrovirais é referência mundial em saúde. Outro fator importante é o comportamento de risco nessa fase da vida. Primeiro, eles estão bebendo muito, usando muito álcool, usando muita droga. Eles perdem a consciência, perdem a capacidade de reflexão, de se utilizar os métodos de prevenção, que é a camisinha. Tenho também convicção que nós estamos falhando como sociedade, como comunidade, de orientar melhor os nossos jovens. Daqui a pouco, campanha de vacinação contra a gripe é novamente prorrogada. Prefeito Daniel é convocado pela CPI da carne estragada para prestar depoimento no próximo dia 21. Já, já.